particularmente, os meus sonhos são cada dia mais melhorar para fazer a vontade de Deus. Esse é o meu. O seu, você quem sabe quais são os seus sonhos, né? Quando a gente nasce, cresce, começa a tomar a forma adulta, começa a se fazer um planejamento de vida, começa a estudar, começa a pensar em que tipo de atividade profissional vai escolher, e aí se aplica, né, aos detalhes necessários para esse progresso, para esse desenvolvimento. Uns conseguem, com muita luta, com muita força, alcançar o objetivo. Outros relaxam no meio do caminho. E aí vai levando daquele jeito, acaba não conseguindo muitas coisas. E outros completamente abandonam tudo. Acha um pouco pesado, um pouco difícil, meio doloroso, não se encaixa muito com as vontades do momento e resolve abandonar. E será que a nossa vida espiritual, nesse processo de desenvolvimento, é diferente? Não é diferente. Às vezes nós recebemos uma palavra com aquela alegria, conhecemos coisas novas em qualquer religião que ele entenda que deva frequentar, ou que deve frequentar. Começa a conhecer coisas que considera extraordinárias e diz, vou mudar a minha vida, vou tomar um novo rumo e eu consegui descobrir o que eu quero. Eu quero ser uma pessoa dedicada agora à fé que eu comecei a abraçar. E ela começa naquela jornada também. Mas, de repente, as coisas da vida, os desejos mais imediatos, os planos começam a sofrer modificações, porque, às vezes, nós entendemos e queremos coisas mais imediatas. Né? Então, por muitos motivos, acabamos abandonando a fé. A fé que abraçou. Acaba abandonando aquele compromisso que fez consigo mesmo. Há alguns lugares que, quando nós começamos a frequentar, existe aquela sugestão, aquele apelo. Não estamos discutindo, nem vamos discutir se é certo ou errado. Existe. Ouve-se uma palavra de fé, de carinho, dedicação, de amor, uma palavra que às vezes nem conhecia e passou a conhecer. E de repente alguém chega e diz: quem quer aceitar Jesus, levante a mão. E prontamente aquele nosso irmão que está começando no seu processo de desenvolvimento, está dando os seus primeiros passos, escolheu e decidiu buscar um caminho, ele levanta a mão e diz: eu aceito Jesus. Observe que ele faz um compromisso interior com ele mesmo. Apesar de ser público e atender um apelo de alguém que está falando,
mas a decisão é dele. A decisão é da consciência do momento, porque ele ouviu alguma coisa que considerou extraordinário e que pode ser muito bem desenvolvido na vida dele e resolve aceitar Jesus e disse: a partir de hoje eu vou tomar o meu. E como a gente estava comentando, nesse processo da caminhada, como acontecem muitas coisas, começamos também a ter outros pensamentos e aí acaba se rejeitando aquela fé. Começa a sentir os embaraços da vida e começa a pensar: será que é isso mesmo? Será que eu estou disposto a pagar o preço dessa escolha que eu estou fazendo? Me parece que a coisa não está dando muito bem para mim. E o resultado das dificuldades, das lutas enfrentadas, também acaba desistindo. E ainda pensa: bom, quando eu tiver um outro pensamento, eu tiver mais tempo, eu fizer isso, eu fizer aquilo, eu volto para dar seguimento à jornada que eu escolhi. Alguns acabam voltando, outros se perdem pelo caminho, não conseguem. A semente não brota e ela não consegue voltar, não cresce. Esse processo, ele deve ser muito bem pensado por nós. Porque cada passo da nossa vida é uma escolha que nós fazemos. Quando você tomou a decisão de vir participar aqui das reuniões, você fez uma escolha. Você fez uma escolha de alcançar uma cura. Fez uma escolha de mudar a vida familiar. Veio com um propósito de receber as bênçãos para a família. Tudo isso todos esses são os elementos e muito mais que permeiam nossos pensamentos, nossas necessidades, para que a gente tome um rumo desse. Tanto é que muitos também, quando não conseguem alcançar aquilo que porventura desejavam, acaba também desistindo e buscando outros caminhos. E aí nós vamos encontrar pessoas, nossos irmãos, cheia de mim, que ele vai dizer para você: não, eu já fui católico, eu já fui evangélico, eu já fui espírita, talvez um dia até o retorno. Está sufocado. As coisas, como diz o próprio Evangelho do mundo, está sufocando a mente dos nossos irmãos, está sufocando a nossa mente com os nossos desejos, os nossos pensamentos, daquilo que nós queremos. E das vezes não é realizar plenamente a vontade do Pai. Quando Jesus esteve aqui no corpo, ele disse, e foi muito mais uma pergunta. Essa pergunta que Jesus fez, é claro que ele sabia que nenhum daqueles que estavam ouvindo ele poderia responder. Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Essa foi a pergunta de Deus. Mas, Carlos, por que Jesus usou essa expressão, essa forma de falar, o Filho do Homem? O Filho do Homem é uma expressão idiomática, uma forma de dizer. Quer dizer, o encarnado.
Jesus estava ali no corpo encarnado. Por isso ele usava sempre essa expressão. O Filho do Homem. Quando vier o Filho do Homem no dia da glória do Pai, por aí afora. Porventura encontrará fé na terra? Será que Jesus tem e está encontrando fé em nossos corações? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, refletir através dos ensinamentos e responder para nós mesmos. Será que ele está encontrando fé o suficiente em nós para que ele possa confiar os seus trabalhos a nós? Será que está existindo realmente fé em nossos corações para alcançarmos os nossos objetivos? Ou talvez a gente pense, poxa, não, Deus não existe. Não é possível, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Não muda nada, não consigo. Eu oro pelo meu esposo, oro pela minha esposa, oro pelos meus filhos. Nada acontece. Talvez não seja só orar. Talvez esteja precisando fazer mais alguma coisa. Porque a oração pura e simplesmente não vai expressar a sua. Haja visto que a palavra fé que nós encontramos nos ensinamentos de Jesus e nos ensinamentos também através de Kardec, a palavra fé vem do grego fides, que não quer dizer crença, não quer dizer crer, acreditar, quer dizer fidelidade. E às vezes não é só orar, está faltando fidelidade. Fidelidade a quem? Àquele que nós abraçamos como nosso guia e mestre. Porque o fundamento da fé é o Cristo. O fundamento da fé está baseada nos ensinamentos do Cristo. E foi isso que Kardec fez questão de trazer à consciência daqueles que o ouviam e deixou escrito nas suas obras. Então o fundamento é ele. Ele é o modelo e guia mais perfeito para toda a humanidade. Então, se eu não pautar a minha vida diária, se eu não fundamentar a minha vida constantemente nos ensinamentos do Cristo, eu posso até passar a noite inteira orando, no dia todo, a semana toda, nem ir mais trabalhar, nem fazer nada, e nada vai acontecer. Porque das vezes não está dependendo do seu coração, está dependendo de uma atitude minha, está dependendo de uma mudança de pensamento, de uma mudança de comportamento. Eu preciso crer. O nosso irmão Paulo Apóstolo nos disse: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso a gente ouve aí abertamente. Até quem não frequenta nada, que não vê nada, sabe disso. É impossível. E o que é agradar a Deus? É buscar os seus caminhos. É andar pautado no fundamento estabelecido. Um dos primeiros atos de fé dentro da concepção religiosa que a gente usa como exemplo e como espelho, e de lá para cá,
pode pautar todos os nossos ensinamentos que recebemos através do Cristo, está lá o nosso irmão Abraão. 4.000 anos atrás, praticamente. Abraão, um homem que vivia em umas terras, um homem rico, um homem poderoso, que tinha todo o conforto, tinha tudo que a vida material podia lhe proporcionar. Era habitante lá de Ur, uma cidade também chamada de Terra, que hoje ficava localizada hoje onde é o Iraque. E aí Deus chega para Abraão, quer dizer, um grande espírito chega para Abraão e diz: sai da casa da tua parentela e vai para as terras que eu vou te mostrar, para que você possa formar uma grande nação. É como Deus está dizendo: saia do conforto. Porque se fosse hoje, com certeza Abraão estaria lá com um telão, com um celular de última geração, com um carrão, com tudo na porta, dentro de casa e tudo mais, e o dinheiro no banco, lá, a conta, e ele lá. Que maravilha. Que maravilha. Não é assim? É assim que a gente vive aqui no plano terreno. Quando a gente tem tudo isso, tá? Mas igual aquela parábola do homem rico que aumentou os seus celeiros para multiplicar a sua fortuna, e depois de feito tudo isso que estava abarrotado, ele disse: come, bebe e arregala-te, ó minha alma. E o Senhor da parábola disse: ingrato, mal pensador, ainda hoje te pediremos, ou te pedirão a sua alma, para quem você tem temado. Ele estava preparado para os bens materiais. E às vezes nós estamos no nosso conforto, e para tirar a gente do conforto não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa muito fácil você se dispor a vir nas reuniões aqui quarta-feira, segunda-feira, sábado, todos os dias tem reunião. Não é. Das vezes a gente vem e das vezes a gente pensa: poxa, parece que há uma necessidade. Diz assim: por que eu queria ficar em casa? E parece até que é uma felicidade muito grande quando a irmã Zene coloca lá no grupo assim: hoje não vai haver reunião. Oh, graças a Deus. Será? Será que é assim que nós pensamos? Porque às vezes é mais fácil, é muito mais cômodo a gente ficar em casa mesmo, sentado. Mas a gente não vai conseguir nada, a gente não vai mudar. A nossa fé não vai desenvolver. O que eu preciso, eu não vou alcançar se eu ficar em casa, sentado, assistindo televisão, vídeo, seja lá o que for. Não vai. Em casa é para a gente realmente descansar, a gente comer, dormir, fazer uma boa leitura, conversar e tal. Mas aqui a gente vem com um propósito de adquirir conhecimento para colocar em prática lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Está em prática e continuar estudando em casa também. Não é aquela ideia de que aqui parecemos todos santos.
Isso que os espíritos falam muito sobre ele. E às vezes aí quando a gente está em casa, na rua, na chuva, na fazenda, onde quer que esteja, aí o que acontece? A gente fica parecendo as outras pessoas que não têm conhecimento de nada. Não parece muita diferença. É por isso que a religião conseguiu driblar essa situação. Bom, como é difícil para o homem ter um comportamento espiritual, onde quer que ele esteja, vamos dar uma aparência para ele. Aí a religião providenciou uma forma de se vestir diferente, uma forma de pentear o cabelo diferente, providenciou para que a gente tivesse um livro e colocasse debaixo do braço, para que quando a gente andasse pela rua, todo mundo pudesse reconhecer a nós como um religioso. Mas, Carlos, isso está errado? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que essa não é a forma de eu dar o meu testemunho, de eu mostrar para as pessoas a existência de um ser espiritual superior, a existência da fé que há em mim. Porque isso deve ser mostrado e exercido através do meu comportamento, das minhas atitudes. Por isso que o nosso irmão Tiago, apóstolo, disse: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a forma não era a aparência, mas a atitude. A forma de dizer sim e dizer não tem que estar pautada nos ensinamentos. Se nós precisamos de falar a verdade, nós temos que ser verdadeiros. Ainda que possamos sofrer as consequências da verdade que estamos dizendo. Porque das vezes, quando o bicho pega, a gente busca um arrudeiozinho tal, aqui, ali. Não é bem assim, mas também procura dar um jeitinho para escapar. E aí a gente nega a nossa fé. Nós temos que ser verdadeiros e honestos com aquilo que nós estamos aprendendo. Isso é prova de fé. Isso é mostrar para a sociedade, para a nossa família, que nós estamos exercendo a nossa fé através do ensinamento que estamos recebendo. Porque por mais que você faça isso, dentro da sua própria casa, alguém vai chegar para você e vai te cobrar. Quando der aquela escorregadinha, porque a gente não é perfeito, né? A gente não aprendeu tudo ainda, ou melhor, não está vivendo tudo ainda, porque às vezes a gente já aprendeu muita coisa e não está vivendo essa muita coisa. E aí alguém vai dizer, só não é espírito. É assim. E ainda existe aqueles que zombam, né? Ô irmão! Ô irmã! Você vê a responsabilidade que nós temos de professar a nossa fé. Porque o Cristo que era o modelo realmente, ninguém encontrava nele nenhum defeito. Tudo bem, ele já era perfeito. Ah, mas porque Jesus já era perfeito, sim, Jesus. Mas ele veio nos ensinar a ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Porque sem a perfeição, ninguém verá a Deus. Isso Jesus ensina. Então nós estamos no dia a dia buscando integrar a nossa vida a essa fé que nós abraçamos. Alguns dizem que existe o orgulho santo.
Se existe o orgulho santo, então tenha orgulho em ser espírito. Tenha orgulho de professar essa fé que você abraçou. Não vamos querer ser iguais aos outros para negar a nossa fé. Porque isso vai prejudicar o nosso processo de crescimento. A coisa pode tomar outro rumo. Nós podemos perder completamente a direção. E aí a gente desencarna, mais trabalho para o mundo espiritual. Ô, seu Carlos, o senhor vai lá, vai fazer tudo de novo, viu? Vai lá fazer porque você não cumpriu com aquilo que você se comprometeu aqui quando estava com a gente. Você foi para fazer e para cumprir uma missão. Quando chegou lá, você fez tudo. E o que é pior de tudo? Neguei a fé. Neguei a fé daquilo que eu estou recebendo, os ensinamentos. Ou não acreditamos naquilo que nós estamos aprendendo. Se nós pensamos, se nós temos a convicção, ou até mesmo a ideia de que não estamos acreditando naquilo que nós estamos aprendendo, então vamos rever os conceitos. Vamos parar e pensar, mas será que realmente está certo? Será que eu estou no caminho mesmo, frequentando a casa espírita, frequentando a igreja católica, a igreja evangélica, onde quer que eu sou? Será que eu estou mesmo? Se a gente tiver nessa dúvida, a gente precisa parar para repensar os nossos conceitos, para que não passe a ser em nós simplesmente uma perda de tempo que poderia ser aproveitado para nós. Paulo também disse: a fé vem pelo ouvir, e do ouvir da palavra. Ele não disse ouvir a palavra. O ouvir da palavra significa você atentar, significa dar crédito, significa abraçar, aceitar em nós esse ensinamento. Porque a fé é um processo de desenvolvimento. Pense bem, fique comigo. Quando eu não sabia nada, não entendia nada sobre o mundo espiritual, para mim não é de qualquer jeito, não. Só acreditava que Deus existe e que deveria respeitar Ele, que Ele era maior e simplesmente eu poderia viver a minha vida normal. Eu não conhecia nada. Mas a partir do momento que comecei a conhecer, os pensamentos começaram a buscar mais intensamente. Não, eu quero. E quanto mais a gente se dedica ao aprendizado, ao ensinamento, seja vindo aqui, seja você lendo em casa, estudando em casa, você vai elevando o seu nível de consciência, o seu nível de fé. Você vai tendo mais convicção das coisas. Você começa a andar com a cabeça mais erguida. Você começa a perder o medo de tudo. A sociedade hoje está vivendo assim, mas tem medo de tudo. Medo de tudo, medo de não dar certo no emprego, medo de não passar no vestibular, medo de não poder estudar, medo de andar ali na rua, de ir na esquina, medo de sair. Esse pavor está tão grande que muita gente está se trancando dentro de casa, entrando em depressão, com medo de tudo. E a gente vai desenvolvendo a nossa vida espiritual e a gente começa a perder o peso. Porém, com equilíbrio, a gente começa a andar com equilíbrio, com fé. A fé
que a doutrina espírita ensina. A fé raciocinada, a fé inteligente, aquela fé que faz você pensar, que faz você ver realmente as questões se são aquelas. Na época dos nossos irmãos, lá na igreja primitiva, existiam os irmãos chamados da cidade, uma cidade chamada Bereia, que começou a professar também a fé. E quando chegaram alguns irmãos de fora trazendo ensinamento, o que o apóstolo disse? Que eles foram mais inteligentes, porque iam conferir para ver se era daquela forma mesmo que eles estavam aprendendo. Se aqueles que estavam falando mesmo segundo o ensinamento do Cristo. Então, essa é a fé que faz a gente crescer, a fé raciocinada. Não é aquela fé onde você ouve que alguém faça isso, faça aquilo, você tem que viver assim, você tem que fazer aquilo outro, você vai obedecendo todo aquele movimento para que se torne uma pessoa teleguiada, obediente a um sistema. Não, nós somos capazes, nós temos inteligência e temos o direito de aceitar ou não aquilo que está sendo passado para nós. Se é para o crescimento da minha fé, eu preciso conferir. Por isso que Kardec deixou bem claro que todo e qualquer ensinamento, seja dos espíritos, seja dos homens encarnados, tem que ser verificado para ver se está pautado naquilo que está escrito. Porque o processo que Kardec fez foi um processo realmente doloroso, foi muito trabalho para conseguir reunir, agrupar, para conseguir dar uma direção a todos aqueles ensinamentos passados que a gente pode buscar através dos livros que foram deixados. Se fala na questão da codificação, mas isso é para outra hora, não é bem para agora. Por isso que eu estou evitando usar o termo codificação. Então, nós temos a luz para que a gente possa alcançar o objetivo de mudar a nossa vida usando a fé raciocinada. Cabe a nós fazer essa mudança interior. Cabe a nós buscar por decisão própria. Temos a liberdade. A liberdade de estar aqui é algo muito extraordinário. Essa casa é uma porta aberta. É uma porta aberta para a mudança de nossas vidas. Porque aqui nós temos o amparo dos bons espíritos. Aqui nós temos pessoas sinceras, dedicadas, querendo fazer e fazendo um bom trabalho. E que a tendência é crescer. Então todos nós que aqui estamos tendo essa grande oportunidade de fazer o exercício da nossa vida. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Percebe que Jesus está sempre relacionando os seus ensinamentos com a atitude de exercer a fé. Creia. Existe um caso interessante sobre Tomé. É muito comum a gente ouvir em todos os lugares por aí. Você está igual a Tomé? O outro, eu não sou Tomé.
Porque Tomé precisou ver para crer. Será que estava totalmente errado Tomé nisso aí? Porque se a gente parar para pensar bem, eu não posso condenar Tomé de jeito nenhum que precisou tocar em Jesus e ver para poder crer. Porque das vezes eu vejo e toco e não creio. Acontece isso. Quantas vezes a gente deixa de crer? Quantas vezes a gente está vendo e Tomé ainda deu esse passo? Porque ele viu e creu. E quando a gente vê e não crê? Qual é a situação mais difícil? É nossa, não é de Tomé. Ele viu e creu, e daí pronto, continuou a vida dele, deu os passos dele, com certeza já teve muitas outras encarnações, que ele não tinha sobre isso, e não saber nem bem onde ele está situado, pode estar numa faixa bem elevada aí, e a gente ainda está aqui na Terra. Então, se a questão é essa, então, vamos ser como Tomé. Para a gente ver e a gente crer. Então vamos estudar o Espiritismo, vamos estudar a fé estabelecida, para que a gente possa raciocinar, crescer. A religião, de modo geral, sufocou a fé inteligente, para que a gente ficasse obediente. E que tirassem proveito de nós. Porque a gente não sabia, porque a gente não conhece. Quem não tem conhecimento vai ser enganado mesmo. Vai ser enganado, a gente vai ser enganado, se a gente não tiver conhecimento. Se a nossa fé não tiver alicerçada, a gente vai ser enganado, não tem para onde correr. E a espiritualidade inferior é muito inteligente. Não é à toa porque esse mundo é assim. Há espíritos trabalhando no mal aí que está a centenas de milhares de anos-luz à minha frente e à sua frente. No que diz respeito à inteligência. Grau de moralidade, não. Não vamos falar sobre isso, porque cada um está na sua casa. Mas existem muitos espíritos um grau de inteligência evoluído, trabalhando para destruir a fé, criando mecanismos e coisas para distrair, para fazer você pensar, não, eu não vou estudar porque eu vou fazer isso, porque isso aqui é melhor. Eu não vou à reunião porque isso aqui é melhor. Eu quero isso. E aí ele vai trabalhando e botando. E a nossa fé, às vezes, quando desenvolve um pouquinho, acaba sendo abalada. Porque essas mentes inteligentes, do ponto de vista humano, estão trabalhando por nós. Principalmente para enganar. Enganar, e eu digo para vocês, qualquer um de nós pode ser enganado com muita facilidade. Porque nós ainda não temos a suprema sabedoria do Cristo. Nós estamos buscando, nós estamos adquirindo, para que chegue o dia que realmente a nossa fé não venha a ser abalada. Que a gente possa ser pessoas firmes, pessoas de cabeça erguida, pessoas que caminham com a retidão, onde não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o processo da fé vai nos levar a conhecimentos mais elevados. E o objetivo do trabalho da doutrina espírita na Terra é fazer com que um número cada vez maior de pessoas alcance o conhecimento e caminhe nessa fé, essa fé inteligente, raciocinada, essa fé que modifica pensamentos, ideias,
comportamentos, essa fé que faz com que você se torne uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor. Porque religião nenhuma faz essa transformação. Mas a fé estudada, trabalhada, raciocinada, ela faz essa mudança. Ela faz essa transformação. E você, dentro da sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você vai ser luz. Você vai deixar de ser aquilo que as pessoas costumam dizer que vai deixar de ser assombrado. Vai andar firme, sem medo, porque sabe que o Cristo e que os bons espíritos estão com você. Porque lá na Bíblia está escrito, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem todos os seus caminhos. Mas é o caminho estabelecido pela fé do Cristo. Não é a gente sair por aí fazendo um bocado de coisa e dizendo que estamos protegidos. Não está protegendo nada. Ah, eu tenho fé. Não, porque isso aí não muda nada. A proteção, ela vem a partir do momento que você se integra, né, a esse conjunto de ideias e de ensinamentos. A partir do momento que você está envolvido nessa luz, os bons espíritos, eles estão trabalhando ao nosso favor, para nos direcionar e proteger, sim, daqueles que porventura queiram nos prejudicar. Então, que a gente possa alimentar essa fé através dos trabalhos, através do estudo. Tire os seus momentos de leitura, tire os seus momentos de oração, converse com o mundo espiritual. Eles estão prontos para nos ouvir. Converse com os nossos irmãos, que são os nossos mentores, nossos guardiões. Cada lugar dá um nome. Os nossos anjos, como você queira chamar, estão sempre prontos a nos servir. Embora muitas das vezes a gente não esteja, mas eles estão sempre prontos a nos servir. Porque assumir um compromisso de fé também diz: eu quero ser o protetor de Carlos. Vou trabalhar protegendo ele, com o objetivo de trazê-lo para a luz. E nós, muitos de nós, temos mentores que direcionam, que nos controlam, que nos abençoam, nos protegem há séculos. E escolheram ficar conosco. Então, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Agora, a escolha é nossa. Quem é que eu quero que esteja comigo? Quem é que eu quero que esteja ao meu lado? Me protegendo, me guardando e me intuindo a cada dia. A escolha é minha, eu faço a escolha. Pela fé. Como disse também o nosso irmão, pela fé sois salvos. Pela obediência vem a transformação. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre isso. A casa espírita aqui tem muito trabalho a fazer, tem muitos ensinamentos a trazer para todos nós. Se você se dispor a ser um trabalhador dessa equipe, desse grupo aqui, faz parte desse trabalho, você será muito bem-vindo. Como disse o apóstolo Paulo ao próprio Pai: meu Pai,
Nós dois precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E como a gente falou no início, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos exercer a nossa fé no dia a dia, para vencermos as lutas, as batalhas. A batalha interior. Então, que o Cristo nos abençoe, nos ilumine e faça com que a gente possa raciocinar cada vez mais. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.